Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema tremendo. Nós vamos começar agora, na próxima semana, na verdade agora, na quarta-feira, lançando hoje uma nova série de mensagens com o propósito de dar a você ferramentas, conhecimento da palavra, que vai dar condições de você não só orar com mais convicção, mas de você entender seus direitos, que você precisa se lembrar que você tem na palavra de Deus. O tema que nós vamos falar hoje vai ser uma série de 7 semanas, às quartas-feiras, são os 7 nomes de Deus. Fala comigo, os 7 nomes de Deus. Apóstolo, nem sabia que Deus tinha mais do que um nome, né? E por que 7 nomes? No entendimento coletivo, se tem 72 nomes dados a Deus no Antigo Testamento. São o que nós chamamos de atributos, dádivas. Faz parte do caráter divino, da ação divina na terra. É interessante que os 7 nomes, eles apontam para a plenitude da ação de Deus na vida humana. De toda necessidade que o homem tem, que a mulher tem, elas podem ser encontradas a resposta nesses 7 nomes de Deus. Mas desde o início eu quero dizer para você de que quando você olha o ministério de Jesus, você vai encontrar em Jesus a plenitude desses nomes. Talvez você pense que você vai ter que decorar. A partir de hoje eu vou ter que orar Jeová Jirê, do outro dia eu vou orar Jeová Rafá, no outro dia eu vou orar Tzavete Sidiqueno. Não, você não precisa mudar a sua oração. Quando você ora em nome de Jesus, você está chamando à existência o que nós trazemos como esses atributos, essas dádivas, essa graça da ação de Deus. Então por que a gente vai estudar de maneira separada essas ações de Deus? Para que a gente compreenda, querido, que lá no Antigo Testamento há um termo da teologia chamado teofania. A teofania é quando se mostra a presença de Deus se manifestando em um lugar específico, para pessoas específicas, em uma ocasião específica. Não é o rema, é a teofania. Você vai ver a teofania quando Abraão, quem mesmo? Ele conheceu Yahvé Jirê lá no Monte Moriá, quando ele quase sacrifica o filho dele. Quando a nação de Israel tem uma guerra com os amalequitas e vence, eles então dão o nome de Yahvé Nissi. Eles falam, olha, Deus é a minha bandeira. Você vai ver ele sendo Deus Rafá, o Deus que sara. E aí você vai descobrir que todas as vezes que Deus se manifesta tem a ver com uma pessoa, tem a ver com um lugar e tem a ver com uma época. E é muito claro, irmãos, que Deus não é só Rafá. Já seria lindo se ele só curasse, mas ele é mais do que cura. Deus também não é só o pastor, já seria o máximo, mas ele é mais do que pastor. Só que quando junta esses nomes, você descobre essa plenitude da ação de Deus, que no Antigo Testamento um anjo vinha, derrubava a muralha, dava uma vitória ao exército de Israel, abria o mar vermelho, só que eles vinham e voltavam. Mas quando Jesus pisou nessa terra, ele trouxe todos os atributos do céu junto com ele. Por isso o cego foi curado, por isso o morto foi ressuscitado, o endemoniado foi liberto, por isso ele carregava toda a plenitude do céu sobre ele. E esse nome de Jesus, sobre ele está toda a plenitude. Quando você clama o nome de Jesus, esse nome tem poder de mudar realidades na tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí, bem alto, nome de Jesus. Então eu digo isso para que você também não fique pensando, eu tenho que estudar para orar de maneira específica. Não, você precisa conhecer mais a Deus, porque a intimidade com Deus vai lhe fazer conhecer coisas que talvez você, como crente, como servo, serva de Deus, você está sofrendo por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,19 assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, olha que tremendo, cada uma das vossas necessidades. Aí você olha o texto e fala, apóstolo, mas é cada uma mesmo? Se o texto está dizendo. Se eu olho esse texto aqui, eu posso chamar esse texto como esse resumo sobre quem Jesus é na nossa vida. Ele está dizendo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo. Ele supre em Cristo, ele supre em... Então ele quer fazer algo na terra, ele faz em Cristo, através de Cristo. Ele diz que fará isso sobre cada uma das vossas necessidades. O que os nomes de Deus revelam a nós?
São 7 aspectos do caráter divino, 7 nomes redentivos de Yahvé. Quando nós falamos a palavra Yahvé, nome impronunciável, pelo judeu, não se usa vogais, mas a gente coloca só para se entender. Já falei que é aqui, Yah, quer dizer, você não fala, mas Yahvé, aquele que existe por si e se revela a si mesmo. Fala comigo, Yahvé, aquele que existe por si e se revela a si mesmo. Então a palavra Yahvé já se basta. O nome de Deus já se basta. Eu não preciso fazer referência ao Deus Rafá, ao Deus tal, senão nós criaríamos um panteão de deuses, dizendo que Deus, como tanta gente, o Deus Sol, o Deus Lua. Não, a ideia é perceber que nele estão contidas todas as respostas que qualquer pessoa nessa terra precisar, e que Ele quer colocar tudo isso dentro de você, não só para que você tenha respostas para a tua vida, mas que você descubra quais são o que você tem direito, quais são os direitos que você tem nessa terra. Irmãos, eu estava contando hoje pela manhã, e foi lembrado na hora, a apóstola estava aqui, eu sinceramente lembrei na hora, porque acho que desenha muito bem essa questão do muito crente não saber exatamente o direito que tem. Eu me lembro quando me casei, agora dia 3 de dezembro, fazem 36 anos, e eu me lembro que no dia do meu casamento, já faz muito tempo, mas a lembrança está forte, e eu me lembro que no dia do casamento, estudante, eu acho que a realidade aqui de uma maioria não é diferente, talvez não como estudante, mas a realidade como eu estava, sem dinheiro, sem nada, Apóstolo, não, eu casei, eu estava rico já, estava bem. Irmão, você é assim, levanta, ajuda nós aqui, você é uma coisa nobre, Você é uma raridade nessa terra. E eu lembro que no dia do casamento, eu me casei pela manhã em São Paulo, na escola que eu estudei teologia, a Silvia também, e à noite era a nossa formatura da escola. As pessoas que vieram naquele dia, tinha muita gente misturada, gente que era parente dos alunos também, vieram e estavam no nosso casamento. E a gente casaria, nós íamos morar num chalé, que era comum isso no seminário que a gente estudava, a gente tinha que esperar inclusive liberar um chalé para a gente marcar o casamento, então a gente conseguiu sincronizar. E tinha um senhor, um casal, senhores, um casal muito distinto, eu não os conhecia. Eles se apresentaram, gostaram muito do casamento, ficaram encantados com as músicas, encantados com tudo, e fizeram uma pergunta, chave: vocês vão para onde na lua de mel? Aí eu falei: vou para ali, aquele chalé que está ali, Apontei para o chalé. Ele ficou tão triste, Ele falou: não, você não pode fazer isso. Eu falei: posso sim, eu já estou no lucro, Tem colchão, já tem um fogão. Aí tinha uma mesa, irmão, que parecia japonesa, que a gente sentava no chão, que não tinha cadeira. Só que o pessoal achava que era estilo, Não sei porque tudo que a gente fazia, o pessoal já achava que a gente era rico, Pobre de marré. Mas, olha, eles são estilosos, eles sentam no tapete, igual o japonês. Eu falei: eu não tenho dinheiro. Colchão também não tinha cama. Mas em resumo, ele falou assim: você se importa de eu te dar um presente? Eu falei: claro que não. Isso era de tarde, a gente ia se formar à noite e já ia para o nosso chalezinho. Ele falou: quando acabar a formatura, eu vou levar vocês para um hotel em São Paulo. Eu falei: tá ótimo. E de manhã, no outro dia, eu vou buscar vocês, vou levar para a rodoviária ali do Tietê, e vocês vão para a minha casa em Ubatuba, ficar lá uma semana na minha casa. Fala amém, irmão. Irmão, que isso? Eu fiquei assim, será que é de Deus mesmo, Fizemos a mala, tal, acabou a formatura, eu e Silvia fomos, não sei se cortaram ou não gravata, eu sei que não tinha dinheiro não, estava na misericórdia mesmo, mas feliz da vida, casei. E o irmão foi, aquele casal levou a gente para São Paulo. Eu não consigo identificar até hoje que área de São Paulo que era. Era um hotel 4, 5 estrelas. Foi a primeira vez que eu, na minha vida até aquela época, claro, que eu entrei no hotel. Eu nunca tinha estado no hotel. Fui para o seminário com 17 anos, morava aqui na Goitacá, na Caetés, gente, aqui no Retiro, Nunca nem tinha saído de Volta Redonda para viajar, não sei, para estudar lá. Eu sei que nós chegamos no hotel, eu falei: Silvia do céu, o que a gente vai fazer? Porque a gente abriu o frigobar, tinha um monte de coisinha gostosa, aquelas latinhas, aqueles negócios, e o cardápio em cima, a gente com a fome, pensa numa fome. Só que a gente olhou o cardápio, foi rodando assim, eu só
Só pressão, né? Hotel caro, comida cara. Aí a gente, com muito custo, olhou o que tinha, pegou uma castanhazinha, abriu, celebrou junto, com água com gás, né? E celebrou junto. E a noite foi uma bênção, não preciso contar os detalhes, né? O pai garante, né? Vamos lá. Estou falando que a mulher não está aqui, porque se ela tivesse... Aí o que acontece? A gente combinou uma coisa. A gente já era muito tarde, muita fome, comemos lá castanhazinha, não tinha dinheiro, a gente ganhou a diária, mas eu falei, e o resto? Como é que é esse negócio? Aí o homem ia buscar a gente por volta das 8, casal. A gente falou, gente, a gente acorda umas 6, toma um cafezão com fome, né? Quando ele chegar, a gente finge costume. Toma aquele cafezinho devagar, torradinha, tal. Fizemos o combinado, acordamos cedo, cafezão, fruta, tal. Uau! Aí o senhor chegou, tomamos outro café com ele. Isso nunca foi problema naquela época, né? Jovem. Tomou outro café. Quando a gente está indo pegar a mala, né? Ele falou, eu vou lá com vocês no quarto para ver como é que é o quarto. Esse hotel é do meu amigo. E ele me chama muitas vezes para usar o hotel. Eu nunca tive tempo. E eu ofertei a noite que ele me deu para vocês. Aí ele falou, mas eu quero lá ver o quarto. Tinha banheira, tal, aquele quartão. Ele entrou, abriu o frigobar. Quando ele abriu o frigobar, ele falou, pelo amor de Deus. Eu pensei, meu Deus, comia castanha, né? Eu falei, comia castanha. Aí ele falou, vocês não comeram nada? Eu falei, não, eu estava sem fome e tal. Aí ele abriu o cardápio, tinha lagosta, adoro filé parmegiano, doido para comer. Aí ele falou, vocês não pediram nada? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele, pelo amor de Deus, ele abriu o frigobar assim, foi jogando na minha bolsa tudo. Ele falou, meu filho, esse hotel é do meu amigo, ele vai ficar tão chateado. Porque ele toda vez me dizia, você tem que conhecer a culinária, você tem que conhecer o chefe que eu contratei. Eu te dei uma noite com tudo pago. Só que tem um problema, ele não me informou isso. Ele não me informou. Irmão, se eu pudesse voltar aquela noite, eu não ia nem dormir. Eu ia ficar só revezando, né? Então assim, deu ruim agora, né? Vamos pregar a palavra. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece? Tem muita gente que está assim com Deus. Você vem aqui no culto, você não tem noção do direito que Deus deu a você. E você está passando fome espiritual, fome emocional, passando problemas na tua vida, e não sabe que tem anjo que está com teia de aranha na asa, porque você não ora, você não reivindica aquilo que é teu direito, que eles estão querendo servir a tua mesa, servir a tua vida. Eles estão com ordens de Deus. No Salmo 91, Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito, já está dada a ordem. Antes de você orar, a ordem já está dada. Quando um filho meu andar, tira a pedra da frente dele, para ele não tropeçar em pedra nenhuma, meu irmão. Dá uma salva de palmas aí. Meu Deus. Então você percebe que eu vivi uma noite que depois eu fiquei pensando, até hoje acho que eu tenho saudade, pensando, meu Deus, por que eu não usufruí? Por que eu não me informei? Por que eu não perguntei? Por que eu não falei, eu tenho direito ao que está no cardápio? Eu não queria dar trabalho. Tem gente que tem crente assim, não quer dar trabalho para o anjo, não quer dar trabalho para Deus. Não, eu não gosto de dar trabalho. Irmão, o céu está à sua disposição. Os nomes de Deus estão à sua disposição. Só que tem cadeias prendendo tua vida financeira, tem cadeias prendendo tua vida emocional, perde o sono e não está entendendo. Tem tudo que você precisa na palavra, está ali liberado para você e para a tua vida. Agora, apóstolo, o final da história, o final que ele pegou a gente, foi no mercado, fez uma compra boa, levou a gente na rodoviária de Tietê, a gente foi com a sacolinha tudo, chegamos lá na casa, 7 dias em Ubatuba, aí a gente usufruiu. Aí ele falou, agora é tudo nosso, né? Mas é interessante que eu lembro disso, e eu tenho certeza que tem a ver com a realidade de muitas pessoas. A palavra de Deus mostra que Yahvé tem 7 nomes compostos. O que é isso? Revelam, preenchendo todas as necessidades dos homens e seu estado, perdido até o fim da vida dele. É um Deus presente, Yahvé Shammah.
É um Deus que cura, Yavé Rafá. É um Deus que tem justiça sobre a tua vida, Yavé Tzidkenu. É o Deus que traz paz na hora da tua maior guerra, Shalom. É o Deus que é o Raá, o Deus pastor, que conduz você nos vales e também nos desertos da vida. É um Deus presente. Então, o que é essa revelação que Deus quer trazer? É dar a você, querido, essa arma, essa autoridade, para quando Satanás vier com artimanhas contra a tua vida, você vai se lembrar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. É o Senhor dizendo para nós. Deixa eu apresentar para você o que nós não vamos aprofundar hoje nesses nomes, mas que começando nessa quarta, depois na outra, depois na outra e na outra, nós vamos por 7 semanas mergulhar no ensino, que eu estou apaixonado por ele, e todas as nossas 50 igrejas vão estar juntos. Então são milhares de pessoas vivendo essa experiência juntos. Yavé Jirê, Deus proverá. Fala comigo. Yavé Jirê, Deus proverá. Cada dia, cada quarta-feira, você vai fazer oração comigo, que vai ser uma declaração. Essa declaração que você vai fazer, como essa: Jeová Jirê, eu me aproprio da maior das provisões. Qual é? O Cordeiro Redentor, Senhor Jesus. Em ti todas as minhas necessidades serão supridas. Quando vier a próxima semana, Yavé Rafá, o Senhor que sara. Fala comigo. Yavé Rafá, o Senhor que sara. Nesse dia você sai daqui com uma oração: eu me aproprio de toda a cura que procede do teu nome. Senhor Jesus, olho para ti naquela cruz, levando minhas dores e enfermidades. Eu confesso com a minha boca: pelas tuas feridas eu sou sarado. Irmão, pode ser simples palavras, mas quando elas são ditas com conhecimento, entendimento: apóstolo, eu vou só no dia que eu estou precisando. Então, qual que é o dia aí? Tal. Não, você não vai no dia da revelação da tua necessidade. Você precisa conhecer Deus em seu todo. Em terceiro, Yavé Shalom, o Senhor é paz. Fala comigo. Yavé Shalom, o Senhor é paz. Senhor Jesus, tu és o meu Yavé Shalom. Eu recebo tua paz, a verdadeira paz que não depende das circunstâncias que me cercam. Eu posso invocar o teu nome, receber provisão e paz. Aí você chegará no outro quarta-feira, vai estudar Yavé Raá, o Senhor é meu pastor. Fala. Yavé Raá, o Senhor é meu pastor. Aí eu falo: pô, Salmo 23 eu conheço até de trás para frente, mas não é sobre isso que a gente está falando. É sobre você realmente reivindicar e perceber a força que é nessa declaração. E você vai orar nesse dia: Yavé meu pastor, graças por apacentares, por me apacentares. Eu me lanço em teus braços, pois sei que me conduzirás às águas tranquilas de descanso. Aí você vai chegar o dia do Yavé Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Vamos comigo? Yavé Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Senhor Jesus, tu és a minha justiça. Graças te dou, porque levaste o meu pecado, mas me revestiste da tua justiça. Aí chegará o dia de Yavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Comigo? Yavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Senhor Jesus, tu és a minha vitória, defesa, proteção. Eu confesso, não serei derrotado. Tu me conduzirás sempre em triunfo. A crise não tem poder de me derrotar, pois em todas as coisas sou mais que vencedor. E como campeões são finalizadores, quando chegar a 7ª semana, Yavé Chamar, o Senhor está ali. Fala comigo. Yavé Chamar, o Senhor está ali. De mim se dirá: Yavé Chamar, Deus está ali. Ao invocar o teu nome, minha identidade é alterada. Prometeste: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Na pessoa bendita do Espírito Santo tem o penhor e a garantia da tua presença. Dá uma salva de palmas aí sobre os 7 nomes de Deus. Será que eu preciso decorar, fazer print, buscar? Necessariamente não. O que você precisa é mergulhar cada quarta-feira e deixar esse ensino entrar dentro de você. A questão aqui, se tem os nomes, o que eu vou falar hoje? Eu quero falar sobre Jesus, aquele que detém todos os nomes, aquele que sobre ele está toda a autoridade, aquele que quando você ora em nome de Jesus tem Jirê, tem Rafá, tem justiça, tem Nissi. Ele tem sobre ele toda a autoridade. O que significa que todos nós já enfrentamos momentos que
que a gente se sentiu que a nossa necessidade é maior do que a tua capacidade. Você sabe, por mais que você seja resiliente, por mais que você organizou a tua vida financeira, por mais que você tenha influência, até mesmo é rodeado de pessoas, irmãos, não tem jeito, chega um momento que nós temos o limite. É quando a tua necessidade ela é maior do que a tua capacidade de resolução. Essa é a hora que faz sentido você entender que tem recurso, que tem alguém que se move na tua impossibilidade, que quando os homens dizem não tem mais jeito, agora Deus vai entrar na tua história. E aí você pode usar isso como um chavão cristão, como aquela oração para agradar, mas quando você faz isso com conhecimento, meu irmão, ali você cria raiz na tua vida, seja qual for, área financeira, saúde, emocional. Parece que a solução está fora do nosso alcance. É porque a gente está buscando fora aquilo que está dentro da gente. Só que a palavra de Deus nos lembra que nós temos ilimitados recursos. O que significa? Que Ele tem recurso, provisão exata para cada situação que nós enfrentamos. Agora, qual que é o maior problema de tudo isso? São pessoas que elas têm Jesus, mas elas não caminham com Jesus. Elas estão numa igreja, mas elas não querem aprofundar com Jesus. Eu não estou fazendo crítica, eu estou só te encorajando, querido, a você não só viver uma pequena parte do evangelho, viva tudo. Porque senão você vai ser como eu e Silva naquela madrugada, com fome, com tanta coisa que a gente podia usufruir. É como pessoas, querido, que estão vivendo uma escassez emocional, espiritual, sempre devendo na alma, também no físico, né? Sempre no sofrimento, sempre entrando uma semana dizendo, vou melhorar, sendo que Ele, Jesus, já te deu poder e autoridade sobre cada vício, sobre cada pecado, sobre tudo aquilo que quer senhorar sobre a tua vida, que às vezes você não entende, eu perdi o sono, eu estou sem paz. Tem shalom para a tua vida, querido, acredite, Jesus é a paz, não é como o mundo te dá. Então aqui é um interesse muito grande de levar essa igreja a um nível mais alto. Eu acho que a gente já entendeu que o círculo de Dalit, a gente está chegando no nível dos ombros das águas, como eu citei há pouco a palavra profética. Então muitos não buscam o Senhor da maneira correta, muitos não conseguem ter o conhecimento de Deus na sua totalidade, porque, irmão, glória a Deus porque você está aqui, e é sempre bem-vindo, mas só um culto aos domingos não é o suficiente para sustentar o que Deus quer fazer na tua vida. Eu te encorajo a buscar mais, eu te encorajo a mergulhar mais, mas amém que você está aqui, porque talvez muitos não consigam nem esse momento que você tem, de poder parar e receber uma palavra que vai te impulsionar, que vai te desafiar. Deus possui nomes que revelam diferentes aspectos do seu caráter. Ele revela diferentes aspectos da provisão. Nós chamamos isso, já citei atrás, de atributos. Qual que é o nome? Atributos, dádivas, o caráter de Deus, as ações de Deus na terra. Então elas são nomeadas com nomes, né? Esses nomes eles apontam para a redenção e não são meras palavras jogadas ao vento, mas são promessas que se manifestam à medida que confiamos. Quando eu confio, eu estou provocando essa manifestação. Conhecer os nomes autoriza você a reivindicar o que nós chamamos de benefícios do reino. Quando o apóstolo Paulo diz assim, riqueza em glória, o que o apóstolo Paulo diz? Quando ele fala riqueza em glória lá em Filipenses, parece uma coisa tão longe, não é? Só que ele ajuda quando ele diz, olha, ele coloca muito acima do nosso alcance. Aquela riqueza e glória de Deus, né? Na minha humanidade, como que eu vou reivindicar isso? Só que ele fala, mas quando ele acrescenta em Cristo Jesus, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para baixo, colocando-as no meio da gente. Porque ele está dizendo, eu quero abençoar a terra através de Jesus. E ele manda Jesus pisar essa terra. Por isso Jesus, ele outorga, Jesus chancela. Quando Jesus desceu, querido, do céu para cá, deixando a sua glória, ele desce autorizado para que tudo aquilo que é realidade do céu seja realidade na terra. Eu não entendi, apóstolo, não entendi. No Antigo Testamento, teofania, o anjo vinha e subia, mas Jesus desceu, pisou e ficou.
E por isso, quando ele cura o enfermo, ele está dizendo: nenhum enfermo vai ficar mais preso à enfermidade. Quando ele expulsa um demônio, ele está dizendo: todo demoniado vai ser liberto. Porque ele está chancelando a terra com autoridade. Então ele está dando a você, porque através do Espírito Santo você tem todo o poder. Através do Espírito Santo você tem todo o poder. E aqui você descobre que essa promessa, olha uma versão diferente: meu Deus suprirá todas as suas necessidades a partir de seus gloriosos recursos em Cristo Jesus. Para quem gosta de saber detalhes, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, exatamente esse versículo, porque eles eram muito humildes, essa igreja. Mas mesmo assim eles juntaram uma oferta para dar para o apóstolo, para ele poder fazer a viagem missionária. Sabe o que ele fala, pastora Lídia? Ele diz assim: vocês me abençoaram mesmo não podendo. Vocês foram generosos comigo mesmo na pobreza de vocês. Então agora eu vou pedir o meu Deus, olha que coisa, segundo a riqueza em glória dele, para ele dar a vocês o que eu não posso, porque ele vai suprir em vocês cada uma das tuas necessidades. Irmão, naquele dia o irmãozinho que não deu oferta deve ter falado: meu Deus, por que eu não dei? Não, fala a verdade. Se eu estava no grupo poder, o pessoal falou: gente, estamos levantando oferta aqui para o apóstolo Paulo fazer uma viagem, tal. Não vou não. Irmão, quando o homem fez a oração, eu falei: por que eu não coloquei o meu lá também, né? Você está entendendo? Porque ele liberou uma coisa grande demais. Ele recebeu uma oferta. Glória a Deus, está feliz. Mas ele não falou assim: daqui a um tempo eu volto aqui para ensinar a Bíblia para vocês. Não, eu estou aqui orando por vocês agora, para o céu abrir para vocês. Eu estou falando com o meu Deus agora, para poder ser gracioso com vocês. Que coisa tremenda, né? Mas aí a gente pode pegar o texto de maneira atemporal e dizer: essa promessa também é para mim. Fala comigo: essa promessa também é para mim. Porque quando você trouxe a tua semente aqui hoje, querido, não é diferente. Quando você se engaja, porque às vezes você fala: será que o lugar precisa ou não? Ele não estava perguntando se o apóstolo Paulo precisava. Eles estavam engajados a fazer parte da obra dele. Eles queriam ser parte de algo tão maravilhoso. O que está claro aqui é que quando Jesus desceu e se faz homem aqui na terra, ele vem com essa autorização e recursos divinos para estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus, ele registrou na terra, quando ele realiza milagres, manifestações, ele traz os recursos do céu, ele registra, ele chancela na terra o que era necessário para que a obra de Deus acontecesse. Você percebe que na versão que eu li, o meu Deus suprirá as necessidades a partir dos gloriosos recursos. Fala comigo a palavra recursos. Eu fui aqui dar uma olhada, né, o que seria isso no meio jurídico, até porque a Bíblia, ela chama a existência isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O recurso é uma forma de pedir uma reanálise para um juiz. É um veredito dado, definitivo, e alguém chega: eu entro com recurso. Não sou da área, tá? Hoje mesmo a advogada mandou para mim: apóstolo, quero acrescentar mais um pouco aí do teu ensino. E eu agradeci. É um instrumento processual disponível às partes de um processo que possibilita uma revisão de uma decisão judicial. Então, quando eu chamo recurso, eu estou dizendo, querido, que eu não vou ignorar aquilo que a terra está dizendo. Que um profissional diz: olha, essa doença aqui é melhor juntar a família, conversar com a pessoa, porque ele não vai ter muito tempo de vida. Aí você entra com recurso, porque a terra já diz: tu vai morrer. Mas Jeová Jirê, Jeová Rafá, está dizendo: eu posso sarar você. Eu queria um amém mais alto assim, né, irmão? Tem ninguém morrendo, né? Então tá tudo bem aí, né? É o recurso. É quando você está entrando com recurso. Você fala: pô, você está fazendo metáfora? Não, eu estou te ensinando como funciona. O mundo espiritual, ele é regido de maneira, querido, ordenada. Quantas e quantas vezes eu te ensinei que a palavra de Deus está acima dele? Por quê? Porque ele vela sobre a palavra a ponto de nem o filho dele ele ajudar na hora que diz: pai, aparta de mim esse cálice. Ele disse: eu não posso, meu filho. Eu não posso me intrometer naquilo que está estabelecido. Então o que significa isso? A gente entendendo ou não do mundo jurídico, deixa eu te ensinar uma coisa que acontece lá no Antigo Testamento. Quando Abraão, ele entra com recurso em uma decisão que foi tomada no céu. Só quero perguntar: quem quer aprender isso? Dá um amém aí. Gênesis capítulo 18, versículo 25, você vai ver que Abraão, ele chama a existência um tribunal, chama o juiz e fala: Deus, eu quero participar dessa decisão. Gênesis 18, 25 diz: longe de ti ao fazer tal coisa, matares o justo com o... como se o justo fosse igual ao...
Longe de ti não fará justiça o juiz. Como é que ele está chamando Deus? Juiz de toda terra. Ele está dizendo, o Senhor Deus. Porque olha a petulância de Abraão, né? Porque ele está falando com Deus. Ele está dizendo, o Senhor está mandando juízo para Sodoma e Gomorra, mas se lá tiver um justo, o Senhor está tratando todo mundo igual? Está deixando cair a casa, destruir tudo, derrubar, queimar todo mundo, sendo que lá tem gente que é justa. E Deus foi ouvi-lo. Mas tudo começou, gente, vai na lição de casa, leia Gênesis 18, de 1 em diante na sua casa. Mas se não ler, eu já te ensino aqui. No versículo 1, 3 anjos aparecem. Três anjos, dito aqui em outras mensagens minhas, mas agora eu preciso para te ensinar recurso. Aqui ele está chegando 3 anjos, 3 missões. Fala comigo? 3 anjos, 3 missões. A ideia, e é real, é como se o céu reunisse, tomasse uma decisão e mandasse oficiais de justiça na terra, 3 anjos, 3 mensageiros, só para cumprir a ordem. Não é para conversar com ninguém, é só para chegar e fazer. Só que quando o primeiro anjo chega, os 3 chegam, um deles cumpriu a primeira missão. Sara vai ficar grávida. Abraão, daqui a 1 ano você está com um menino no colo. Absurdo, mas o céu decidiu, a terra tem que obedecer. Você está entendendo ou não? O anjo não veio para perguntar, ele veio só para entregar a decisão do céu. Você tem que entender, querido, que quando o céu decide, não tem para o inferno, não tem para ninguém. Deus vai cumprir a palavra dele. Só que se você fizer a leitura em casa, lá para o versículo 16, 17, vai ter textos assim: para Deus nada é impossível. Porque Sara ri, ok, ela não acredita, depois crê. Aí no decorrer do caminho, por Abraão ser um beduíno, e na cultura beduína, gente, quando você for lá em Israel, eu vou te apresentar que até hoje tem beduínos morando nos lugares assim, bem ermo do deserto. Eles têm uma cultura muito forte. Se você visitar um beduíno, ele se torna responsável por você. Se alguém for na casa de um beduíno te cobrar, um dia eu disse isso aqui, os irmãos falaram, quero ir na casa do beduíno, apóstolo, que eu estou com dívida. Ele fala, a dívida é minha, traz aqui que eu pago. Por quê? Porque ele se sente responsável. Se alguém for brigar contigo, ele fala comigo. Porque você está na casa dele. Quando você vai embora, ele não deixa você até chegar na fronteira do território dele. Depois sim, você segue a tua vida. Os 3 anjos olharam para o longe e começaram a seguir. Abraão foi com eles. Diz a palavra, e Abraão foi com eles. E Abraão está indo. Que eram 3 homens, eram anjos, mas eram homens. Ele está seguindo. Quando chega lá no versículo 22, na leitura que você vai fazer na sua casa, do Gênesis 18, diz que Abraão se aproximou. E aproximando-se, Abraão fez o quê? Se aproximou. Quando ele se aproxima, aí vem os estudiosos aqui da igreja. Lá na Bíblia a mensagem está dizendo que ele interrompeu o caminho do eterno. Ele parou Deus, ele parou um dos anjos, que já tinha dado o recado já. Por quê? Porque os outros 2, um vai destruir Sodoma e Gomorra e o outro vai salvar a família de Ló. Quem está aqui até agora, diga amém aí. Pronto, eu já termino esse raciocínio para a gente seguir. Quando ele segura o anjo, ele faz uma pergunta. Ele está ali interrompendo o caminho do eterno. Como que pode uma decisão do céu alguém conversar? Não tem conversa. Mas é aí que entra, querido, que você tem que aprender aqui hoje. Abraão é chamado pai de nações. Deus veio lá na terra para destruir uma nação inteira. Então ele está pedindo, ele está esperando que Abraão lute pela causa pela qual ele nasceu. E ele para e fala, Deus, lá no 25, o Senhor vai pegar ímpio com gente santa, com gente justa, e vai fazer um juízo para todo mundo. Aí vamos lá, versículo 26 em diante, começa o tribunal na terra, onde Abraão é o advogado, Deus é o juiz. E agora você vai ler esse texto como nunca leu. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma quantas pessoas? 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então começou o diálogo. Irmão, aqui Abraão já está no lucro, porque Deus está conversando com ele, Deus está ouvindo a opinião dele. E aí você fala, mas quando Deus decide não tem jeito de mudar. Você está vendo que Deus quer mudar. Ele quer que você convença Ele. Ele quer que você lute por uma causa. Aonde dói em você pode ser o chamado que Deus tem para você. Aonde hoje é a tua vergonha pode ser o lugar da tua dupla honra. Você não só vai pagar a dívida, você vai pisar sobre ela e vai ajudar pessoas a serem libertas da dívida. É meia dúzia só que pegou a bênção. Mas assim,
É verdade, irmãos, tem coisas que você vai ter autoridade, que você era um improvável na área que você tem autoridade hoje, mas é Deus que quis assim para o nome dele ser glorificado. Porque quando você conta a tua história, você mesmo sabe, olha, se fosse só pela minha força, não dava, é a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas vamos ler lá. Aí o advogado, no caso Abraão, se torna o que está defendendo. Ele diz o seguinte: disse mais Abraão, eis que me atrevo. Irmão, pensa num juiz, está lá olhando, está lá o advogado de defesa. Juiz, eu me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó. Ele falou, eu não sou nada, juiz, mas me deixa fazer uma pergunta. Qual a pergunta que ele faz? A hipótese de faltarem 5 para os 50 justos, destruirás por isso toda a cidade. O que Deus faz? O juiz, não a destruirei se eu achar ali quantos? 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura, gente, está passando o limite, né? Houver ali 40, olha o que Deus responde para ele: não o farei por amor dos 40. Deus é paciente, que dependendo vai falar, resolve aí, Abraão, né? Aí o que está dizendo lá em cima? Insistiu. Ele está lutando, irmão, por uma causa. Ele tá querendo salvar um povo, e Deus está ouvindo. Deus quer ser convencido. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali quantos? Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou, gente. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Abraão, você já se atreveu desde o início. Você está, sabe aquela pessoa que está ali. Aí o que ele fala? Vamos lá. Se porventura houver ali 20. Ô Abraão, resolve, Abraão. Respondeu o Senhor o quê? Não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão. Até você está cansado já, mas está acabando já. Não o quê? Se ire, Senhor. Ele sabe que está na dívida. Ele sabe que ele já está pedindo um favor demais. Mas Deus quer a gente assim, tá, irmão? Deus está dizendo, quando tem lá um caso, um veredito final, aquela casa não tem mais jeito, casamento acabou, Deus me dá uma chance. Eu vou levar na minha cela, deixa eu trabalhar eles. Se eu não deixo a tragédia entrar naquela casa não, aquela empresa está falindo, não deixa ser. Eu vou conversar com aquele pessoal lá, deixa eu fazer um ato profético lá. Deus está esperando você lutar por causas. Você está entendendo ou não está entendendo? Não é você falar assim, é isso mesmo, o juízo de Deus vai cair, né? É bom que eles vão ver agora como é que é ser pobre. Não, irmão, Deus está dizendo que quando uma tragédia está à tua volta, você pode evitar. Deus está esperando você lutar com Ele no reino e dizer, Deus, eu sei que está acontecendo isso, eu sei que Ele está até merecendo, mas em nome de Jesus, Senhor, quebra essa maldição. Vamos terminar a leitura, olha lá. Não se ire, Senhor, se lhe falo somente, agora acabou, né? Só mais essa vez, ele falou, se porventura houver quantos? Respondeu o Senhor, olha lá, não a destruirei por amor dos 10. Aí o tribunal acaba. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. O que eu quero te mostrar, querido, é que Deus ouviu. Apóstolo, só ouviu, né? Sodoma e Gomorra foi destruída, foi, mas Deus ouviu. Por que Deus parou para ouvir? Porque Deus queria que alguém na terra pudesse fazer o céu mudar de ideia. Deus queria que alguma coisa na terra pudesse mudar aquela realidade. Porque Sodoma e Gomorra estava condenado por causa do pecado daquele povo. Mas mesmo condenado, tinha um homem na terra dizendo, Deus tenha misericórdia. Ele não conseguiu o resultado que ele queria. Mas eu levo você, o que ele usa, recurso. O que ele usou? Recurso. Agora, por que no Antigo Testamento não deu certo e no Novo dá? Agora vamos lá. Aí você vai descobrir o grande segredo. O grande segredo. Quando Jesus pediu ao Pai que reavaliasse o destino da humanidade. Quem quer continuar aprendendo, dá um amém aí. Lucas 23, 34. Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes por quê? Jesus está na cruz, gente. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus, naquela hora de tanto sofrimento, ele ainda teve a graça de dizer, Pai, por favor, eles estão fazendo isso comigo, mas eu queria que o Senhor perdoasse eles. Sabe que Jesus está fazendo isso? Porque a ira de Deus, irmão, se Sodoma foi difícil, você imagina o que seria sobre aquele povo. Jesus falou, reavalie, eles não estão sabendo o que fazem.
Eles estão na ignorância, eles não têm informação toda. E por causa da oração de Jesus, a ira de Deus não veio sobre a terra. Só que não ficou nisso. Aí entra o que nós chamamos de âmbito jurídico, porque ele usa algo que quem sabia das leis, e todo mundo sabia de como funcionava na época. João 19:30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. A última palavra de Jesus foi tetelestai. Ele disse: está consumado. Talvez você já ouviu o termo, mas eu quero lembrar você a força desse termo. Por que Jesus podia usar qualquer palavra? Ele podia falar qualquer coisa, mas ele usou o termo que o juiz assina quando alguém está sendo liberado de uma prisão. Ele usou o termo que é assinatura no papiro quando coloca ali tetelestai. E aí Jesus está o quê? Chancelando, dizendo: não tem mais dívida. Tetelestai, na expressão original, significa estar consumado, totalmente pago. Então ele disse ali o que? Está pago. Lá no inferno chegou a notícia: foi pago. O salário do pecado é a morte, foi pago. Lá no céu, os anjos que obedecem ordens do Pai agora chegaram à conclusão: foi pago. Agora, os argumentos não são mais suficientes para mudar o coração de Deus, porque não precisa de argumento, é através do sangue de Jesus. Não é por argumentos que você vai mudar o céu, é pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus toca a vida de uma pessoa, quando a pessoa confessa a Jesus, toda a decisão do inferno contra aquela vida, toda a maldição que está sobre ela, imediatamente tetelestai, foi paga a dívida, ele não mais deve nada. Essa pessoa agora está livre para poder viver a vida dela. Tem alguém entendendo? Você está recebendo? Dá glória, dá uma salva de palmas ao Senhor, com gratidão pelo que Ele fez na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então essa expressão significa está pago, está liquidado. Foi isso que Jesus ele diz na cruz, quando ele está dizendo: a dívida foi paga. Em hebraico é nishlem, que significa completo, sadio, pleno. Agora, qual é o peso dessa palavra para nós? Agora você vai entender por que o apóstolo Paulo também usa o mesmo termo jurídico. Por quê? Porque uma pessoa, querido, olhe para mim, uma pessoa naquela época de Jesus, que tivesse uma dívida, em qualquer âmbito dessa dívida, inclusive um crime que ele cometeu, uma pessoa mesmo livre, ele estava com uma dívida em um papiro, chamado escrito de dívida. Ali era uma confissão de dívida, ele teria que se libertar dela. Olhe para mim, quando uma pessoa está presa, naquela época, se você tivesse acesso às prisões, na porta do prisioneiro estava o nome dele, estavam os dados dele, estavam os crimes que ele realizou, e ali as pessoas tinham acesso para ver: olha, esse aqui matou, esse aqui roubou, esse aqui fez tal coisa, esse aqui está tudo ali, o veredito está ali, a ficha criminal dele está ali. Agora, qual que é o dia da grande festa? É o dia que aquele papiro recebia um rabisco, e embaixo o juiz colocava tetelestai. Ele está o que? Dizendo: você está livre, já não tem mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Aí vem o nosso Senhor Jesus, que está diante do Pai, entregando a vida pela humanidade, entregando o seu sangue para que não houvesse mais sacrifício. Ele não está só como Abraão argumentando, ele está entregando a própria vida. Ele, antes de morrer, de dar o último suspiro, ele libera aquele arquivo, aquela palavra tetelestai. É o juiz dizendo: já não tem mais condenação que possa prender a tua vida. Se você quiser ficar preso, é porque você quer, mas eu já te dei poder sobre os vícios, já te dei poder sobre o pecado, sobre a depressão, já te dei poder sobre todas as coisas, te dei autoridade para vencer. O nome do Senhor é poderoso sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pode, não economiza não, vamos lá, economiza não, é o poder de Deus se manifestando sobre a tua vida. Agora, por que Paulo então escreve Colossenses 2,13 assim? Vamos lá, olha o que diz aqui: e a vós outros que estáveis o quê? Mortos. Por quê? Esse era o estado da humanidade, gente. Porque a gente tem uma sensação dizendo assim: mas eu sou bonzinho. Desculpe, irmão, te decepcionar, a gente já nasceu no pecado. Tem nada a ver com a sua vida ou caráter, pagar a dívida, tratar bem as pessoas. Nós já nascemos no pecado.
Por isso que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, senão também ele teria nascido no pecado. Então não tem nada a ver com isso. Nós já nascemos mortos para o pecado, ou seja, por causa do pecado, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Aí é o que Jesus fez, olha, perdoando todos os nossos delitos, tendo o quê? Cancelado, tetelestai, o escrito da dívida, ou seja, Deus foi lá, Jesus chancelou, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Então, você entendeu por que Paulo está usando termos jurídicos? Porque ele está lembrando o que Jesus fez. Para nós hoje tem que estudar para saber a cultura, mas para ele estava claro. Ele está dizendo que todo mundo sabe que quem tem escrito de dívida, ele só é liberto se o juiz der tetelestai. Só que ele está dizendo, o juiz de toda a terra te livrou espiritualmente de toda a maldição, de todo o pecado, de toda a dívida emocional, espiritual, encravou tudo na cruz do Calvário. Então por que ele faz isso? Porque ele está entrando com recurso. É a hora que Satanás vem com o veredito e você lança o recurso na mesa. Lê aí, Satanás. É a hora que ele vem para arrebentar com você. Ele vai ler, vai ficar caladinho, porque não tem nada que ele possa fazer. Quando ele vê o nome de Jesus ali, quando ele vê o tetelestai, quando ele vê o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, já nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada. Agora, o que significa isso? Que eu não preciso resolver meus problemas nessa terra? Não, você vai enfrentá-los. Mas a obra de Jesus, que é a principal, que leva as pessoas, querido, a ficarem presas, não é a prisão aqui, mas é a prisão emocional, espiritual. Essa é exatamente a obra plena de Jesus na tua vida. Então, quando alguém cometia algum crime, alguma coisa, ele estava debaixo dessa declaração. E o que está dizendo aqui? A dívida foi paga. Fala, tetelestai. 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Ele está dizendo, você pode ter prata, pode ter ouro, pode fazer sacrifício, andar mil metros de joelho, você pode carregar uma cruz. Ele está dizendo que é isso. Você pode tentar, irmão, você pode justificar a tua vida de vários jeitos, você pode tentar resolver. Ele está dizendo, não foi isso que te salvou. O que te salvou foi o sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso que quando eu digo que nós clamamos o poder de Jesus, e nós estamos lendo sobre os 7 nomes de Deus, que todos eles estão em Jesus, para que eu vou entender isso? Para você saber que você tem recurso. Eu já lhe disse, alguém disse, nem que você trabalhe 40 anos até a morte, você não paga essa dívida. Pronto, então esse é o veredito, não é? Aí tu entra com recurso, e Yavé Jireh é o Deus da provisão. Aí em 3 anos, 2 anos, de repente está o irmão dando testemunho. Eu conversava com alguém ontem, ele dizia, pastor, eu quebrei, eu estava devendo 12 milhões. E eu falei, como é que você está vivo aqui? O problema não é só ter pago a dívida, é ter dobrado quase 10 vezes esses 12 milhões. O que aconteceu? Porque o veredito era, não tem possibilidade, mas a experiência dele com Cristo fez ele experimentar aquilo que todo crente precisa entender, o princípio, querido, da fidelidade. E essa pessoa contava para mim, mas 2 irmãos ontem, contando, 2 pessoas aqui da igreja, contando o testemunho dele. Eu falei, conta mesmo, porque tem gente que não acredita que Deus pode virar uma situação. Ele entrou o quê? Com recurso. Ou seja, ele conheceu a Deus, o Jeová Jireh, que pode mudar realidades. Eu não estou colocando isso para sugerir uma dívida, sugerir um problema, para dizer, apóstolo, eu não estou nessa lista de problemas. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que saber que quando Satanás chegar contra a tua casa e alguém diz, a enfermidade sobre o teu filho não tem cura, tá bom, obrigado doutor, o senhor está certo, o senhor estudou para isso, mas você entra em Yavé Rafá. Ei, Yavé Rafá.
Aí você vai ouvir, você crê que Deus pode curar doenças que ninguém podia. Você já viu o testemunho, eu já vi vários irmãos, pessoas improváveis que estão aí louvando a Deus, que estão servindo a Deus. Por quê? Mas o médico não estava errado, ele terminou a parte dele, aonde Deus diz: agora é minha hora de chegar, meu irmão. Joga o recurso na mesa e fica esperando. Quando for lido no mundo espiritual, meu irmão, é a hora que entra o poder de Deus sobre a tua realidade. Eu não sei se você recebe essa palavra. Fica de pé, mas dá aquela salva de palmas assim, mas dá ela bem forte, bem alto a Jesus. Ei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então qual é o propósito de Deus? Essa nova vida que vem dele. Nada nem ninguém mais é capaz de oferecer isso para você, só Jesus. É aquele que diz: tetelestai. Eu apresento a você, querido, esse entendimento. Eu falava com a apóstola hoje sobre esse tema, os 7 nomes de Deus. Eu fiquei pensando essa madrugada, quando eu escrevi esse texto, eu dizia: Deus, por que caminho seguir? Prego sobre um dos nomes, prego sobre cada um deles rapidinho. Aí o Espírito Santo forte, era 4 da manhã, falou comigo: meu filho, é sobre Jesus que você tem que falar. É sobre Ele que está todo esse poder. É sobre Ele que está toda essa autoridade, que está disponível à minha igreja. E eu espero que você entenda isso na tua vida, querido. Eu espero que você compreenda. Olha, eu termino Romanos 8:1. Olha bem: agora pois, já nenhuma condenação. Você percebe esses termos jurídicos que parece que são aleatórios? Não é. O apóstolo Paulo está dizendo, entenda como mundo espiritual: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então quando alguém vir, irmãos, com esses dogmas, com leis, com tradições, com religiosidade, sobre roupa, sobre não sei o que, irmão, pelo amor de Deus, você foi liberto dessa lei através da lei da graça de Deus. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça do Senhor. Tem mais coisa mais importante do que a aparência. É a tua vida, é a tua santidade, é a tua fé. Aqui no Projeto Vida eu falo muito sobre isso, porque a gente precisa compreender, querido, que muitos crentes estão perdendo tempo com aquilo que não tem nada a ver. Gastam tempo de estudo. Alguém vai fazer estudo bíblico a noite inteira sobre usos e costumes. Irmão, tem mais coisas para você ler na Bíblia, para você crescer, para você romper. Irmão, se Jesus entrar na tua vida, você pode esquecer. Tu vai largar o pecado, tu vai largar, tu não vai querer andar todo errado não. Tu vai querer andar com Deus. Não precisa ninguém te dizer tem que fazer isso, aquilo, não. Você precisa conhecer Deus de perto. E Deus nessas quartas, domingo também, tá, irmão? Eu estou falando tanto de quarta, você vai falar: irmão, não vou vir mais no domingo não. Não me abandona no domingo não, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero te encorajar, irmão, é você se aprofundar. Você vai ver que a tua fé vai crescer, e você vai ter recurso. Quando vier ali uma guerra, você joga na mesa, é a Venice e fica olhando. Quando vier uma injustiça contra você, que vieram para te arrebentar mesmo, vai para o quarto de oração, joga em Avex de Quenu ali, joga o recurso e entrega para a justiça de Deus. Irmão, ninguém quer mexer com isso não, meu irmão, porque o inferno e o céu sabe quando Deus tem uma palavra direcionada sobre a tua vida. Não tem como, o Senhor é contigo. Só que talvez por não saber, tá aí, ó, o diabo tá pisando. É o tal lá na religião lá, cavalo do diabo, né? Não pode falar, né? Cavalo do diabo. O cara tá, irmão, pelo amor de Deus, você é príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Põe a tua causa, querido. Mas olha, faz como Abraão também. Lembre-se que Deus deu uma causa para você lutar por ela. Tem coisas acontecendo à tua volta. Não celebra não pela tragédia à tua volta não. Entra na guerra, faz como Abraão. Senhor, por favor, me dá uma chance de mudar a minha história daquele vizinho ali. Me dá uma chance de mudar aquela pessoa. Ore a Deus, porque Deus está procurando na terra pessoas que se coloquem nessa brecha, que se disponha para isso. Mas também Deus quer olhar a tua causa. Qual é a tua causa? Qual é a causa que hoje você quer pôr diante do altar do Senhor? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio
E cada uma dessas causas, ó Deus, que são colocadas diante do teu altar, o Senhor olha para cada um dos teus filhos, meu Deus. Seja qual for o nível, ó Deus, aonde Satanás tem, ó Deus, prendido os teus filhos, que essa cadeia seja quebrada, seja ela emocional, espiritual, seja um nível financeiro. Eu ordeno e declaro no nome de Jesus, caia por terra, quebra, meu Pai. Dá-nos o recurso, nós lançamos o recurso da tua palavra, onde diz que não tem jeito, não há possibilidade, há uma liberação de Deus sobre cada um dos teus filhos agora. Eu clamo pela tua igreja, Senhor. Eu também oro por aqueles que hoje entregam a sua vida para ti, aqueles que hoje, ó Deus, se entregam completamente ao teu reino, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Salva vidas aqui nesse lugar hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero perguntar a você, querido, que também recebeu essa palavra, mas que hoje você está entregando a sua vida a Jesus. Eu quero saber onde você está. Acene para mim, vem aqui no altar, eu quero lhe conhecer. Vem para cá, pode vir, querido, pode vir. Mais alguém, pode vir, o segundo, o terceiro, pode vir, vem aqui na frente. Quem hoje está tomando essa decisão? Graças a Deus, graças a Deus. Igreja, dá para celebrar mais, assim, mais alto, mais forte. Ei, pode vir, fica aqui. Qual é o próximo? Qual é a próxima? Qual é o próximo que hoje toma a decisão? Seja bem-vinda, querida. Olha, essa, mais alto. Você sabe, irmão, você pode perguntar onde você está, mas eu já sou de Jesus. Irmão, é muito diferente quando você assume, quando você diz, vira uma chave na minha vida. Senhor, eu quero de verdade viver a plenitude da tua palavra. É hora de você se entregar para Jesus. É hora de você se lembrar que não tem a ver com religião, tem a ver com decisão. Saia do teu lugar e venha nesse altar se juntar a essas pessoas aqui. Hoje, desde cedo, já são dezenas que estão tomando uma decisão, a mais importante decisão da sua vida, é entregar a sua vida para Jesus. Quantos aqui já fizeram mesmo, dizendo: Jesus. Agora, pensa você que já é convertido, que já tem Jesus. Quando você ouviu a palavra hoje, o que vem? Gratidão, de saber a obra de Cristo completa na tua vida. Mas é Deus dando você a oportunidade. Quem mais? Quem mais que hoje? Ah, meu Deus, o maior milagre da história, querido, é quando uma pessoa entrega o seu coração para Jesus. É o maior milagre. Eu estou te esperando. Você que está perguntando para Deus: Senhor, por quê? O que está acontecendo comigo? Sabe aquele vazio que às vezes você fica buscando se preenchê-lo com tantas coisas e não consegue? Porque só Jesus, Ele pode responder, querido. Não adianta, você pode conversar 3 horas, 4 horas com alguém, você vai sair dali dizendo: falta alguma coisa. Vem, eu estava esperando, eu estava te esperando. Tem mais alguém? Vem, querida. Estou te esperando ainda, posso, mas tem mais alguém? Estou te esperando. Você tomar a decisão da tua vida, como essa irmã que tomou agora. Esse é o momento onde o teu nome é escrito no livro da vida. Esse é o momento onde o Senhor está dizendo: tetelestai, está consumado. Esse é o momento que todo escrito de dívida é cancelado. Esse é o momento que Deus muda o destino. Porque uma vez que eu me entrego a Jesus, aí Ele entra com a proposta, com o destino que Ele tem sobre a minha vida. Você está entrando com recurso, querido. Você pode estar debaixo de um monte de veredito, coisas que falaram com você a vida, mas quando você diz: Jesus entra na minha vida, muda imediatamente qualquer composição, qualquer complô contra você, porque Ele se torna Senhor. Ele é Senhor. Vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Eu estou muito feliz de vocês virem aqui, porque vocês tomaram uma decisão que ninguém pode tomar por vocês. Ninguém.
É você e Deus. Mas saiba de uma coisa: o dia que alguém confessa Jesus como seu e Salvador, tem festa no céu. Isso significa que o Senhor, Ele começa a movimentar a vida dessa pessoa, fortalecendo, mas sozinho não dá. Antes de qualquer coisa, vocês vão falar comigo assim, em voz alta, e toda a igreja vai te ajudar. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Salvador. Tu és o meu Senhor. Eu entrego a minha vida completa a Ti. Eu quero viver para sempre para Te servir. Senhor Jesus, eu oro em Teu nome. Amém. Eu quero apresentar a família de vocês. Olha para trás. Olha para trás. Ei, Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.